Shalom Adonai, boa noite, meus amados irmãos da nossa live da página Tirando o Véu. Aqui que vos fala, pastor Hélio Marcos, aqui de Recife. Estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho acerca do Evangelho de Cristo. Falar a respeito de uma doutrina, que eu fiz até um vídeo faz tempo sobre isso. Eu tenho visto muita polêmica ainda a respeito desse mesmo tema nas redes sociais, nos debates. O pastorado feminino é bíblico ou é antibíblico? Amém? E nós vamos para a Bíblia, A gente vê várias passagens da Bíblia proibindo, da mulher exercer autoridade sobre os homens, ok? Inclusive Paulo, quando fala sobre isso, ele é bem claro, que ele fala que é uma questão doutrinária, não tem nada a ver com cultural, que era da época, ou porque Paulo era machista, e naquela época os homens não deixavam as mulheres nem falar, E a gente vê que as mulheres pensavam, certo? Estudavam, elas iam para as sinagogas, sentavam para aprender. Você vê que Maria ficou aos pés de Jesus aprendendo, não tem problema nenhum, tá certo? O problema é elas exercer autoridade sobre o homem. Por que Deus não permite? Porque ele dá um exemplo, O homem é a cabeça da casa, E a mulher é ajudadora do marido. Lá em Gênesis foi a mesma coisa. Adão e a mulher foi feita depois, foi ajudadora, E na igreja é a mesma coisa. Um pastor tem sua esposa, ela é co-pastora, ela ajuda o pastor, Ela só não pode exercer a mesma autoridade do pastor. O pastor não está, quem vai assumir agora é a pastora. Está errado, Vou doutrinar a igreja, aí vai para o culto de doutrina da doutrina. Não, irmão. Chama um presbítero quando o pastor for viajar, o pastor bota o presbítero para dar doutrina, para ensinar a igreja e para resolver todos os problemas até ele voltar. A pastora, o certo é ela ir com o pastor, acompanhar o seu esposo, amém? E não querer ficar tomando conta da igreja. O que acontece muitas vezes? O pastor morre, a pastora assume a igreja, como líder. Está errado. Pastora não existe na Bíblia. Existe pastora no sentido do... como é que eu posso falar? O dicionário bíblico fala sobre isso. Pastora é aquela que ajuda o pastor, a esposa do pastor que está ali cooperando com ele, ok? O título, quem dá é a igreja, as irmãs pastora, chama pastor aqui e ali, Tudo bem, não se pode exercer o cargo de pastor, de autoridade sobre os homens da igreja, ok? Ela pode ensinar as irmãs, tem o culto das irmãs, ela dirigir, ensinar, ok? Não tem problema nenhum, escola dominical, liderar a escola dominical, ensinar as crianças, Mas não os homens, Para ensinar homem tem que ser o homem. O homem foi levantado para doutrinar a igreja. Mas Débora não fazia lá em Juízes, a Débora, ela era uma profetisa, juíza, Ela ajudou Israel quando no tempo do juiz, Deus levantou ela dava conselho a Israel, trazia a palavra do Senhor, tanto na ordem espiritual como na ordem civil. Mas quem ensinava e doutrinava a igreja eram os sacerdotes levitas, ok? A gente vê no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 11. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Paulo falando em Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Não é doutrinário, ele fala primeiro foi criado o homem, depois a mulher, É por isso que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem, Não pode ter autoridade sobre o marido, tem que aprender com o marido em casa. Se ela não pode ter autoridade no marido, como é que pode? Ela ser pastora e chegar em casa, o marido é membro. O marido nem crente é. Como é que pode? Se a palavra de Deus diz que o pastor tem que ser casado, ter uma só mulher, não pode ter duas, três, porque antigamente na lei tinha duas, três mulheres, cara, Quando você se converte, você só tem uma esposa, Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, é proibido para as mulheres exercer o pastorado, é antibíblico. E como eu falei no outro vídeo que as mulheres, as pastoras, estavam tendo uma reunião, ficaram chateadas comigo, que eu disse que elas estavam em desobediência, eu não mudo, A palavra de Deus mudou? É a mesma, Então, é o que o texto diz, é proibido para as mulheres exercer essa função na igreja. Profetiza, pode profetizar? Pode. Joel fala, vossos filhos e vossas filhas profetizariam, tá certo? Então, não está fora do texto.
Pode ensinar outras mulheres? Paulo falou que podia. As anciãs, as mais antigas no Evangelho, ensinar. Ah, mas Priscila e Áquila ensinou lá Apolo. Os dois, o casal estava junto, né? Numa reunião em casa, aí chegou a visita. Aí a mulher lê mais Bíblia do que os outros, aí estão conversando sobre a Bíblia. Qual é o problema? O que a palavra de Deus está falando é você estar na igreja, doutrinando o povo da igreja, né? Onde tem homens e mulheres, a mulher disciplinar. O pastor foi chamado para doutrinar, disciplinar, orientar, né? Exortar, tudo isso, mas isso é papel do homem e não da mulher, ok? Que Jesus continue te abençoando, que você possa compartilhar esse vídeo e que você possa, minha irmã, ser esclarecida e não carregar esse fardo, né? Para quando chegar naquele dia o Senhor não dizer, eu não mandei, né? Como é que fica? Sacrifício de touro. A gente só deve fazer aquilo que Deus manda, né? O que está na Bíblia. Pessoas querem ir além do que o Senhor manda. E o interessante é que é difícil obedecer, né? Por causa do movimento aí feminismo, as mulheres querem ser igual aos homens, e são, né? Estou dizendo que a mulher é inferior ao homem, não. Elas hoje dirigem avião, trem, helicóptero, carro, dirigem, né? São proprietárias de empresas, né? São mulheres que realmente têm inteligência, estudam, se formam, são doutora, psicóloga, cientista, até astronauta, faz tudo. Mas na igreja, quem manda ainda é Jesus. Na igreja, quem manda ainda é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E tem que ser como ele quer. Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem, aí vai. E o homem é a cabeça da mulher. É isso que a Bíblia ensina. Então, está encerrado e não tem conversa. Shalom Adonai, que Jesus te abençoe. Boa noite.